Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí o nosso estudo sobre reino animal e a gente vai falar do reino porífera. E o representante mais conhecido do reino porífera é quem? Bob Esponja. Bob Esponja é de fato uma esponja real? Não, né? Não tem esponjas quadradas amarelas desse jeito. Amarelas tem, mas quadradas não. Isso daqui é uma referência àquela esponja que a gente usa para lavar louça, né? Mas ele é bem famoso, tanto é que eu usei na primeira aula sobre características gerais o cladograma ali com os personagens do Bob Esponja. E as esponjas, de fato, elas têm uma diversidade enorme de formatos. São animaizinhos bem simples, assim, não são simplórios, mas são animais com uma estrutura simples. Tem uma grande importância no reino animal, principalmente no ambiente marinho, e a gente vai ver então as características gerais e alguma coisa sobre reprodução dessas esponjas. Então, esses animais, eles recebem o nome, né, o filo recebe o nome de porífera, porque são portador de poros. Eles têm o corpinho inteiro deles, muitos poros, bem pequenininhos, tá? É uma unidade celular que vai fazer com que esses animais sejam filtradores. Eles vão filtrar por esses poros. Eles vivem em ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce, mas a maioria é marinho. Eles são sésseis. O que significa? Significa que eles são fixos num lugar. Eles não conseguem se movimentar aqui. Eles têm um momento de movimento quando tem uma larva para algumas espécies. São assimétricos, significa que a gente não consegue cortá-los com uma simetria, não dá para dividir, isso daqui é metade, ou em raios, falando que eles que têm uma certa simetria. Alguns têm uma simetria radial, mas é bem irregular, então é uma massa de células que funciona junto. E por que eu digo uma massa de células? Porque a gente já viu também que eles são parazoários. O que significa isso? Que eles não têm tecidos. Então, todos esses animais, eles são aglomerados de células que funcionam de forma conjunta e que dão funcionalidade a esse animal, mas não existe tecido verdadeiro, não existem camadas de tecido como a gente consegue verificar nos outros animais. Eles têm um desenvolvimento embrionário só até blástula. Lembra lá do desenvolvimento embrionário? Segmentação, né, zigoto, segmentação, mórula, blástula. Então, logo nesse início aí de desenvolvimento embrionário é que eles param, não existem as demais fases. Mas isso unifica estes animais com os demais porque tem esse início aí até blástula, tá bom? Então, são animais filtradores, essa talvez seja a principal característica do grupo. Como que eles filtram? E o que eles filtram? Eles filtram partículas orgânicas, pequenos animaizinhos, microscópicos, na verdade, restos de animais, enfim, matéria orgânica que esteja dissolvida ali na água. Esses animais, então, eles têm vários poros e o fluxo da água sempre é nesse sentido, tá? Então, eu até vou desenhar aqui tentar desenhar, tá? O fluxo da água aqui da parte externa vai entrar pelos poros, vai chegar numa região central aqui e vai sair pelo ósculo, né? É sempre nessa direção, tá? Então, fluxo sempre poro, pelos poros aqui na parede deles, passa pelo átrio, que é essa região aqui, oca ou espongiocela, e sai pelo ósculo, que é essa abertura aqui, tá bom? Sempre vai ser nesse sentido. Várias perguntas, quando falam de porífera, perguntam disso daqui, né, do fluxo da água. E como que acontece esse fluxo e qual que é a estrutura corpórea desse organismo? Então, se a gente pegar uma esponja e fizer, né, então tá aqui uma esponja íntegra, eu venho aqui e faço um corte, tá vendo? Eu corto um pedaço, tiro fora. E aí eu for aqui e olhar a estrutura, eu vou ver isso, tá? Então, a parte externa, a parte do meio do corpinho dela e a parte interna aqui da espongiocele, tá? Externamente, a gente vê uma célula chamada de pinacócito, que é um revestimento. Depois a gente vê aqui, ó, o poro, que é por onde entra a água. Essa célula chama-se porócito. Depois a gente vê aqui, 3, uma espícula, é uma estrutura de sustentação.
Temos o 4 aqui, um amebócito, que é uma célula que vai fazer um transporte aqui interno e também tem uma capacidade de regenerar bastante grande. E mais internamente a gente vê um monte de células alinhadas que a gente chama de coanócito, que tem um flagelo. De todas essas 5, a mais importante para a gente é o coanócito. Por que para a gente? Porque grande parte das questões vai falar sobre o coanócito e também o coanócito é extremamente importante para a gente entender como esse animal se alimenta. Veja, a água vai sair da parte externa para a parte interna por um movimento desse flagelo. Ao bater o flagelo, faz com que a água, né, se entre, porque cria um movimento aqui de turbilhão, que vai saindo a água, e aí então tem uma pressão da água para entrar, e ao entrar a água aqui dentro, é possível que esse flagelo capture essas pequenas substâncias, esses pequenos seres vivos que estão ali e vão então se alimentar dessa matéria orgânica, beleza? Aqui tem um slide com o que eu falei, né, no slide anterior, um resuminho, e mais para frente aqui, nesse outro slide, o fluxo da água, onde ocorre do exterior, passando pelo poro para entrar no interior, tá bom? Então esses 2 slides aí é para estudo, para visualizar o que eu disse. Como que esses animais se sustentam? A sustentação esquelética pode ser de 2 tipos, ou unicamente proteica ou conjunto, proteico e espículas. Quando o animal tem só essas fibras proteicas, que são chamadas de espongina, né, uma proteína chamada espongina, o animal ele é bem mais fofinho, flexível, porque ela é bem, né, porosa, mas ela é fofinha, essa espongina. E isso daqui era usado como esponjas de banho. Tipo, atualmente a gente não usa mais isso, porque a gente tem a bucha vegetal, mas era comum ter essa espongina, né, essa esponja aqui, de esponjas do mar mesmo. Ou então, animais que têm espículas, que são aquelas estruturas que estavam no desenho anterior, de sílica ou carbonato de cálcio. E olha o formato disso. É bem pontiagudo. Então, esses animais, eles têm essas estruturas para sustentação, mas também para defesa, e não é nada agradável você, por exemplo, tomar banho com uma esponja que tivesse isso daqui, tá bom? Quais são as estruturas corporais? Então, a sustentação desse corpo, por espongina ou por espículas de sílica ou carbonato de cálcio, pode se estruturar dessas 3 formas. Né? A gente dá um nome de ascon, sicon e leucon. Mais importante do que os nomes, porque, enfim, o que é importante é você entender quais as diferenças disso daqui, né, dessas estruturas corpóreas. Quando a gente tem um animal desse jeito, veja, a água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo muito rapidamente. Esse daqui o tempo com certeza demora mais, porque existem essas dobras aqui na parede e isso faz com que tenha um aumento da filtração. E nesse caso também, a quantidade de passagens aqui pelo corpo do animal é muito maior até sair da estrutura. Então, com certeza, essas esponjas filtram melhor a água do que essas. Não quer dizer que elas são melhores, só quer dizer que elas filtram melhor, tá bom? A classificação, isso aqui é a título de curiosidade, temos essas 3 classes, essas daqui com carbonato de cálcio, tamanho bem pequeno, essas com silicosas e espongina e bem assimétricas, essa outra classe aqui que são chamadas de esponjas de vidro. Então são 3 classes, isso aqui normalmente não é cobrado, eu trouxe aqui só para vocês verem a diversidade de formas que a gente tem nesse filo, tá bom? Quanto à reprodução, esses animais se reproduzem de forma assexuada, né? Podem ter regeneração ou reprodução assexuada. O que é essa reprodução assexuada? Por exemplo, a regeneração que está aqui é que aqueles amebócitos que estão dentro do corpo do animal, eles têm uma extrema capacidade de regeneração, são como células-tronco. Então, se você pegar uma esponja e quebrar toda ela, cada pedacinho, né, vai dar origem a uma esponja nova. Animais menos complexos têm essa capacidade de regeneração bastante grande. Quanto mais complexo, quanto mais diferenciadas as células dos animais têm, por exemplo, a gente, menor a capacidade de regeneração. A gente não consegue regenerar, por exemplo, um dedo se a gente perder, mas as esponjas conseguem regenerar o corpo inteiro.
ou por brotamento. Então, uma esponja pode surgir um brotinho aqui, e aí desse broto cai do lado, sempre próximo, e formam colônias de esponjas. Então, outro tipo de reprodução assexuada, sem troca de gametas. Um outro tipo de reprodução assexuada é a formação de gêmeos, normalmente ligado a uma resposta ambiental. Quando o ambiente está um pouco mais seco, por exemplo, em esponjas de água doce, elas criam então essas gêmeos que têm então vários amebócitos aqui dentro, e num momento propício, adequado, quando já tem a umidade adequada, eles podem voltar à sua atividade normal de vida, certo? Quanto à reprodução sexuada, temos esponjas que são hermafroditas, que a gente chama de monóico em biologias. Monóico é uma casa, então só tem uma casa para os dois sexos. Ou então dioicos, que tem duas casas, dia de duas casas. Tem uma casa para o sexo masculino e outra casa para o sexo feminino. Como a gente, temos uma casa, né, um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. E aí a gente tem então o que a gente chama de sexos separados. Quando ocorre isso, vai ter fecundação, tanto um quanto o outro ocorre fecundação, e essa fecundação normalmente é interna, a maioria é interna, e o desenvolvimento pode ser direto. O que significa isso? Que da fecundação vai já dar origem a uma esponja, ou então indireto, que da fecundação vai dar origem a uma larva, que tem essa caretinha aqui, que é uma larva que a gente chama de anfiblástula, que dá origem a uma esponja. Essa larva, ela é do fruto do desenvolvimento embrionário, então tá aqui ó, desenvolvimento embrionário, vai dar então a blástula, e essa blástula vai dar origem a uma larva. Essa larva é natante, ela nada, então ela consegue explorar regiões distantes da esponja mãe, e aí então ela se fixa dando origem a um animal séssil, parado em um lugar mais distante daquele de origem. Beleza? Bom, essa era a visão geral da reprodução e das esponjas, e agora a gente vai falar de um segundo filo, o filo Cnidaria. O filo Cnidaria, ele recebe esse nome por conta, né, de uma célula extremamente importante, que é o quinidócito. Quinidário significa que queima. Então quer dizer que esses animais, eles têm células que têm substâncias tóxicas que dão a sensação de queimadura. E essa é a principal característica dos quinidários. Eles são bastante diversos, tem mais de 11.000 espécies, todos aquáticos, sempre aquáticos. Tem simetria radial, então dá para dividir em raios, como uma pizza. O corpo é mole, em sua grande maioria, tá vendo aqui, né, as águas-vivas, as caravelas e as anêmonas. E a principal característica, então, é esta célula aqui, quinidócito ou quinidoblasto. É a mesma coisa, são sinônimos essas duas palavras, tá certo? Uma característica bastante importante é que esses animais são os primeiros a ter a cavidade digestiva do corpo. Então, eles são os primeiros animais a ter uma cavidade para digerir coisa. Olha que importante, né? Os poríferos não têm isso, eles digerem ali dentro das células. Agora, eles aqui, os quinidários, vão ser os primeiros a começar a digerir dentro de uma cavidade. Simetria, então, é radial e pode ser encontrada essa simetria radial tanto em pólipos. O que significa pólipos? São animais que são fixos. Por exemplo, as hidras. Dá para você dividir as hidras em raios, ou as anêmonas, por exemplo. E as medusas, que são os exemplares natantes, que são nadadores. Dá para a gente dividir também as medusas em raios. Beleza? Eles têm 2 folhetos embrionários. Lembra lá que é diblástico? Tem 2 folhetos embrionários. Quais são esses folhetos embrionários? Ectoderme, que vai dar origem à epiderme. Então, toda a parte externa do animal é revestida por ectoderme, tá bom? E o outro folheto embrionário é a endoderme. A endoderme está revestindo a parte interna, que é a parte que vai dar origem à cavidade digestiva, a gastroderme. Basicamente, esses animais são epiderme e região para digerir o alimento. Não tem olho, não tem nada de mais especial do que isso. Mas eles têm uma mesogleia, então um espaço aqui entre as duas camadas de célula, aonde tem um sistema nervoso. Então, são os primeiros animais a terem esse sistema nervoso. Porífero não tem. Quinidário, então, vai começar a sentir o ambiente. E é importante eles sentir o ambiente porque eles são predadores. E eles precisam, então, perceber a presença de animais.
E eles percebem isso através desse sistema nervoso difuso. O que significa isso? Que o corpo inteiro dele sente e coordena. Não existe um cérebro, não existe um gânglio central. Todos os neurônios aí estão distribuídos no corpo inteiro. E são extremamente importantes para acionar, por exemplo, o quinidoblasto, que é a célula que deu origem ao nome quinidário. O que é esse quinidócito ou quinidoblasto? Que apesar de ocorrer ao longo de toda a superfície do animal, está mais concentrada nos tentáculos, tanto no pólipo quanto na medusa. Então, o quinidócito ou quinidoblasto são células que têm esse aspecto aqui, né, que tem um gatilho, tá vendo? Quando a gente toca aqui, o animal percebe e aciona o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Uma coisa chamada de nematocisto, que vai se expandir. Então, ele vai colocar para fora. Isso tem um líquido tóxico e tem esse espículo aqui, né? E isso daqui, esse filamento, ele tem dentro, né, junto com esse líquido, é um líquido que a gente chama de urticante, que é o que dá aquela sensação de queimação, de que está ardendo muito, está queimando. E para que ele tem isso? Para caçar, para se alimentar. Ah, professora, mas eles fazem isso de sacanagem na praia, só para a gente fazer xixi um no outro. Não é? Porque se a gente nada e se toca nesses bichos, a gente fica passando mal. Então, presta atenção, isso não é para nosso mal. Eles fazem isso naturalmente, eles não têm controle. Você tocou no bicho, eles vão acionar esses quinidoblastos. Se isso acontecer, se você estiver nadando e entrar em contato com esses tentáculos, o que você tem que fazer? Passar água salgada. Se tiver água salgada fria, por exemplo, se tiver um posto de bombeiro e tiver essa água salgada fria, joga, nunca doce, porque isso vai acionar mais os tentáculos. Não remove os tentáculos esfregando. Usa vinagre. Por que vinagre? Porque os quinidoblastos, né, os nematocistos ali, o líquido tóxico, ele tem um pH básico. Aí você coloca um ácido para neutralizar. Por isso que não é para fazer xixi. A gente não sabe se o xixi está ácido, então não vai resolver. E é um pouco anti-higiênico, né? Remova os tentáculos com uma pinça. Lava, vai lavando, colocando vinagre, né, de 30 em 30 minutos e com certeza vá ao médico, porque ele pode receitar analgésicos, inclusive corticoides, para diminuir a sensação de dor e inflamação, tá bom? Para que eles têm, então, se não é para nos atacar, para não fazer aquela sacanagem com a gente, eles têm aqueles tentáculos e têm os quinidoblastos porque eles são carnívoros. Eles se alimentam de peixes, por exemplo. Então, de peixes, crustáceos, larvas, eles vão capturar o animal, vai ter uma digestão, né, extra lá na cavidade gastrovascular e uma parte interna nas células, tá bom? Essa cavidade, então, acontece a distribuição, depois da digestão na cavidade, acontece a distribuição do alimento e o sistema digestório ele não tem uma saída. O animal come pela boca e as excretas são eliminadas também pela boca, os restos são eliminados pela boca, tá bom? Agora, nutrientes, gases entram nas células por difusão, tá bom? Então, é isso que acontece nos quinidários. Opa, passou uma aqui. Quanto à classificação, a gente pode ter cubozoa, cifozoa, antozoa e hidrozoa. Esses grupos aqui, eles são, né, a título de também mais de curiosidade, os cubozoários têm um formato de cubo, eles são bem predominantes na região da Ásia, são muito tóxicos, até essa pequenininha aqui pode ser muito, muito tóxica, pode matar bastante gente se você tocar. Os cifozoários também são predominantemente medusas, mas existem pólipos e são marinhos, eles são mais arredondados do que os cubozoários. Temos também os antozoários. Quem são os antozoários? As antas, professora? Não, antozoários são as anêmonas e os corais, né? São os corais que vão formar esses recifes de carbonato de cálcio. Eles têm um esqueleto interno de carbonato de cálcio e eles vão formar esses belos recifes.
E vocês já viram lá na aula de algas essas zooxantelas. Voltem lá se vocês não lembram. Vou colocar um material também do Netflix que eu acho que eu já comentei sobre essa associação. Temos os hidrozoários que podem ser fixos, como as hidras, que tem uma pequena motilidade, ou então as caravelas. Caravela é bem famosa aqui no Brasil, é um hidrozoário, então é um monte de pólipos aqui. Eles não são medusas, são pólipos. E eles são, então, vários, aqui o que a gente vê são vários pólipos juntos, então uma caravela é uma colônia de animais, estão todos juntinhos. É extremamente tóxica e perigosa esse hidrozoário. Quanto à reprodução, eles podem fazer tanto a reprodução assexuada quanto sexuada, tá bom? Se é assexuado, pode ser esses dois tipos aqui. Brotamento, então, por exemplo, brotamento, um pólipo, surge um brotinho e dá origem a um outro quinidário, ou estrobilização, que é isso daqui, ó. Tá vendo esse pólipo aqui? Tá vendo que tem um monte de ondinha? Isso daqui, na verdade, é para representar a separação das medusas. Então ela vai acontecendo uma estrobilização, vai saindo partes do pólipo, tá bom? Ou sexuada, pode ser monóico e dioico, a gente já falou isso antes, e fecundação externa ou interna. O desenvolvimento pode ser direto. O que é isso? Desenvolvimento direto significa isso daqui, ó. Saiu o espermatozoide, fecundou o óvulo e aí dessa união aqui vai surgir um embrião que dá origem a um indivíduo novo, diretamente. Quando é indireto, é isso daqui. A gente tem, por exemplo, a estrobilização, tem a formação de medusas masculinas e femininas, acontece a formação de uma larva. Então, quando fala que é desenvolvimento indireto, é porque tem uma larva no meio do caminho. E aí, essa larva vai dar origem a um novo indivíduo. Beleza? Esses animais, eles são predados? Sim, né? Os predadores de água-viva podem ser, por exemplo, os corais. Então, o quinidário pode comer outro quinidário. Outra coisa que outro animal que também se alimenta de quinidários são as tartarugas. Elas comem as águas-vivas, elas não são, né, não sentem aquela sensação urticante que para outros animais é sensível. Então elas podem comer as águas-vivas sem problema. E o problema ecológico que a gente está causando aqui, porque isso daqui parece muito, por exemplo, uma sacolinha plástica. A tartaruga não vai saber diferenciar a sacolinha plástica de uma água-viva. Então é muito importante a gente evitar o uso dessas sacolas plásticas. Elas são muito ineficientes e ainda causam um grande prejuízo para o meio ambiente. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Faça um resumo da aula, leia o livro, estude, faça a lista de exercícios, escreva suas dúvidas. Até a próxima!